Olá, gente, aqui é Lívia Moreira e eu tô trazendo esse tema de frutas numa tábua com a jarra e um guardanapozinho, tá? Vamos compartilhar e curtir. Olha só, gente, eu vou começar com esse caju que tá aqui por trás, tá? Eu vou estar usando o amarelo ouro, o amarelo cádmio e um laranja para dar aquele tom mais de sombra, tá? Aqui no meio eu vou estar colocando um pouquinho do clareante junto com o amarelo ouro. Aí a gente vai estar preenchendo essas áreas que estão mais acima. E vocês podem observar que ele tá bem atrás, né? Então, a gente vai deixar essa outra área para preencher com o amarelo cádmio. Essas que sobrarem. E logo após a gente vai vir com o laranja. Olha só. Integrando bem uma tinta na outra, sem deixar muitas marcações e nem deixar aparente que foi colocado uma e a outra sem misturar, tá bom? Você coloca e desmancha bem onde elas se encontrarem, esfumaçando, tá? Essas uvas eu não gravei, tá bom? Mas assim, vai ter a maçã. E eu vou estar ensinando como colocar o brilho dessa jarra de alumínio, que também eu não gravei, gente. Eu acabei dando um probleminha. Eu vou tentar colocar aqui o siena natural, vamos ver se vai ficar legal. Mas eu acho que aí não vai aparecer muito bem, então eu prefiro colocar o laranja mesmo, tá? Porque vai ficar muito apagadinho. Então, para dar um tom mais de profundidade, né, nos contornos e onde ele tem aquelas curvinhas, eu vou estar colocando o laranja. Gente, me perdoe que bateu aqui na câmera, então ela deu uma sacudidazinha. Se isso acontecer, vocês já sabem, é porque o meu suporte, ele tá preso à mesa. Então, quando eu sacudo a mesa, ele vai junto. Desculpa aí, perdão, gente. E olha só. Coloca ao redor da castanha, porque ela, se vocês prestarem atenção, ela tá por cima, ela tá encaixadinha assim e o ângulo dela tá de cima para baixo. Então, ela vai levar a sombra da castanha, por isso que eu coloquei o laranja. E agora a gente vai vir com um pouquinho de sépia no contorno e assim, nessa área onde tem essas, tipo uma dobrinha, né? Olha aí, ó. Vamos já colocar, tá? E ao contorno, a gente coloca só uma iscazinha, só para demarcar mesmo. Mas onde vai levar mais é onde está a castanha e essa curvinha lá que é para dar bem profundidade. Sem cobrir o laranja, tá, gente? Não esqueçam. Aqui a gente vai dar um brilho com branco puro, é um brilho mesmo, tá? Olha só, coloca, dá só uma espalhadinha, só um pouquinho, mas o centro vai ficar bem branquinho, tá? Agora aqui a gente vai estar usando sépia para fazer a nossa castanha. Olha, prestem atenção como eu coloco. Eu coloco aqui nessa curvinha do meio, aí coloco um pouco por abaixo e um pouco lá em cima do topinho dela e vou trazendo arredondado. Depois eu vou vir com o branco e vou, olha só, circulando para entrar. Eu não quero que fique o branco puro, mas também não quero que fique o sépia puro. Então, olha só, o movimento do pincel, tá? Meio curvadinho para poder dar o efeito da castanha, tá? Ela tem essa curvinha, então vai ficar mais escurinho lá embaixo e no meio, no topinho lá em cima, que é para poder mostrar que ela tem essa curvatura. Também a gente vai fazer aquelas manchinhas, né, de bichinhos, eu não sei bem dizer se são fungos, que dá nas frutas, na castanha, então eu vou estar fazendo isso aqui para mostrar para vocês como se faz. Olha, eu vou colocar em alguns lugares também no caju, tá? Olha só, a gente vai colocando, assim, pontinhos, vai dando pontinhos aleatórios, mas assim, o mais próximo possível, tá? E aí, a gente vai fazer um pouquinho aqui nessa folha, porque se tem no caju, tem na folha. Apesar dessa folha ela não ser do caju, tá?
Eu não sei, ela tava aí no meio, então a gente pinta. Porque esse risco não é meu, deixando bem claro que esse risco foi pego, eu acho que na internet. Isso é um desafio, gente, dos grupos onde eu participo, de WhatsApp. Então, aqui eu tô fazendo para mostrar para eles e para vocês, que são meus seguidores aqui do canal, que tem curiosidade de como aprender a fazer essas frutas de parecer o mais realista possível, tá? Esse outro caju que tá aqui por baixo desse outro e por cima daquele, eu vou estar fazendo com o verde musgo, eu vou querer ele um pouquinho mais esverdeado, ele não está tão maduro quanto o que tá lá atrás, tá? Olha só. Coloco por trás e vou puxando os risquinhos para cima. Gente, perdão. Aconteceu alguma coisa com minha câmera que não estava programada, tá? Então, assim, a gente vai estar fazendo esse outro aqui, que vai ser mais ou menos igual aquele, só que eu não vou estar colocando verde. Vocês observaram que eu preenchi o meio com aliás, o amarelo ouro, e agora eu vim colocando o laranja contornando. Vocês podem observar que esse vai aparecer mais madurinho. Então, no caso, se vocês quiserem fazer verde, vocês vão estar fazendo no lugar do laranja, essa parte mais magrinha, com verde, e a parte de cima com amarelo ouro, amarelo cadmo e sombreando com o laranja, tá? Olha só, eu fiz essa cinturinha dele aí, deixei, né? Coloquei só um pouquinho de amarelo ouro lá na parte de baixo. E agora eu tô vindo com laranja e estou assim integrando uma tinta na outra. E vou assim, olha, misturando bem. Eu deixei essa parte do meio, que é mais fina, bem mais escura. E aqui eu vou estar colocando vermelho púrpura nos contornos onde eu quero mais escuro. Eu vou estar entrando só um pouquinho no meio dessa cinturinha que ele tem, só um pouquinho com vermelho e postanha, e onde tem aquelas curvinhas, né? Que tem, olha só, demarcando esse risquinho aí, que é para dar mais volume no centro, tá? Aí você coloca, se entrar muito onde tem o amarelo, você volta com o amarelo, tá? E empurra de volta esse vermelho, porque não pode ficar tão marcado. O vermelho não pode chegar onde tem o amarelo. Olha só. Entrei só um pouquinho no meio, sem cobrir o laranja, e aí já tá pronto, tá? A gente vai colocar uma luz nessas áreas mais claras, tá bom? Esquecendo, eu vou colocar o sépia primeiro aqui na castanha, olha só. Onde tem essa parte aqui, eu vou estar colocando um contorno, né, de sépia. Gente, o sépia é na parte de baixo, eu acabei colocando na parte de cima. Mas não tem problema não, a gente conserta. Eu vou vir com o branco e vou empurrar esse sépia de novo. Isso é uma dica também para vocês, se chegarem a errar, olhar e observar que tem alguma coisa errada. Vocês podem estar colocando a tinta oposta e empurrando de volta a tinta para o lugar dela. Que é o que eu tô fazendo agora, olha só. Contorno aqui essa cabecinha da castanha e vou empurrando o sépia para baixo. Olha só. Como esse caju ele tá assim meio viradinho, então ela não vai ficar assim tão retinha, ela é meio tortinha mesmo, tá? Olha aqui. Conserta onde tem que consertar. Coloca mais onde tem que colocar ou tira, né? Aí tudo dá um jeito, tá? A tinta tá mole, ainda não secou, então a gente pode consertar algumas coisinhas que for necessário, tá bom? Aqui também estou fazendo aquelas manchinhas, tá? Depois a gente dá uma amassadinha só para tirar o excesso da tinta e deixar mais manchadinho. Mais natural possível, olha só. Alguns cantinhos a gente escolhe assim meio que aleatório, não precisa encher e fazer marcações uma do ladinho da outra, não. A gente vai colocando assim meio que aleatório, sem assim grudar uma na outra, tá bom? Aqui a gente vai fazer essa maçã, tá? Olha só. Colocar o amarelo
essa parte mais alta. E aí, a gente vai trazer um pouquinho para baixo, aonde ela não está coberta, tá? Parte que estiver coberta com alguma coisa, a gente não deixa muito clara. Então, vou colocar naquela área de lá de cima e aqui embaixo. Olha só como é. Agora, eu vou vir com o vermelho púrpura e vou estar completando, tá? Essas áreas e trazendo também o vermelho para cima do amarelo. E aí, sem esquecer, gente, de sempre estar molhando o pincel para a tinta correr melhor e integrar uma na outra, tá bom? Olha só. A gente vai fazendo, olha só a curvatura do pincel. É o formato da maçã, né? Quanto mais curvado o pincel, mais você vai perceber que ele dá o efeito, né, de gordinho. Porque assim, no meio você vai reto, mas quando vai pelo meio, pelos lados, você vai arredondando. Como já expliquei outras vezes. Aqui eu tô colocando um pouquinho de verde musgo em algumas áreas, ó. Só para dar aquele arzinho de verde. E, gente, vocês terminem porque a minha câmera parou, me perdoe. Mas é assim, completou, tá tudo certo. Eu vou vir aqui só para mostrar para vocês como é que eu coloco o brilho da jarra, tá? Essa jarra eu cobri ela com o preto, o cinza e o branco. O que que eu fiz? Na área do contorno, eu coloquei o preto e depois eu vim com cinza e fui integrando uma tinta para outra, sempre no formato da jarra ou do objeto que você estiver pintando. Olha, vocês observem aqui quando eu estou colocando a luz, o movimento do pincel. Olha, de cima ele tá mais para a esquerda, né? E para baixo ele faz uma curvatura para ir para a direita e depois ele volta um pouco para a esquerda. Então, é esse o movimento do pincel. Ele faz essa cintura na boca, né? Então, você tem que colocar igualmente. Olha só, eu coloquei uma linha de branco lá em cima para mostrar essa área mais clara. E a luz que eu coloquei aqui na frente, eu também coloco lá atrás, porque o brilho vai bater na mesma direção, entendeu? Aqui, olha, eu botei e tô desmanchando um pouco, mas deixando sempre mais claro aquela área que é de luz mesmo, tá? Contorno da boca dele eu vou estar deixando mais clara. E aqui, ó, vocês observaram que tem luz também, né? Então, a gente contorna essa área aqui da alça, que tá por cima, ela, ela é mais gordinha, né? Tem a parte que ficou para baixo, que eu deixei ela um pouquinho mais escura. E aqui ao redor, olha só, eu tô clareando. Alguns pontos eu tô colocando um brilho mesmo, olha só aqui. Essa parte da alça, coloquei lá, como se fosse assim, ela tivesse, como se fosse, não, ela é viradinha, então é como se a parte interna fosse mais profunda. Aqui eu tô colocando mais claridade também na alça, a parte de cima, tá? Botando um brilho e clareando mais um pouco, certo? Aqui também. A gente sempre conserta onde está precisando consertar. Então, assim, toda vez que você for pintar algo, o movimento do pincel vai ser o formato do seu objeto. A alça dessa jarra, ela faz uma curvatura, vai lá em cima e desce. Então, o pincel vai acompanhar da mesma forma. Olha aqui, embaixo do bico eu tô colocando um brilho. Nessa área mais clara, eu tô colocando mais branco. E bem aqui, ó. Isso aqui é um brilho, como se bateu uma luz ali e espalhou para baixo, tá bom? Se vocês observarem também, ela tem, aqui embaixo, ela tem uma tonalidade de vermelho da maçã. Eu posso colocar também do sépia, só que para mim não ia fazer diferença, que é o que tá na castanha, entendeu? Por isso eu não coloquei, mas deixei essa área atrás do caju mais escurinha, um pouquinho com cinza. Tá bom? Com cinza e mais um pouquinho de preto, que era para ficar mais escurinho. Agora, a gente vai passar aqui para essas folhas. Eu vou estar separando elas, porque vocês estão vendo que elas estão quase da mesma cor, e como se fosse só uma. A gente vai estar
dividindo. Também tem umas dobrinhas aqui, eu vou estar fazendo a separação, entendeu? E colocando esses risquinhos, dividindo melhor. Eu acho que aqui no meu canal já tem vários outros vídeos de folhas, né? Até mesmo de maçã, de caju também já fiz. E de inox, se vocês observarem, tem umas tulipas com um vaso não, um baldinho de inox ou alumínio, como vocês preferirem. É o mesmo efeito, tá bom? Então, vocês podem estar pegando e passando, né, pro vaso. É a mesma forma de pintar. Pro vaso não, gente, pra jarra, tá? Aqui, olha, eu tô colocando as linhas da folha, né? Essas hastezinhas. Vou estar também fazendo a sombra que tá nas dobrinhas da folha, deixando bem aparente. Aqui eu vou colocar um pouquinho de amarelo para iluminar. Eu acho que vocês já observaram que para iluminar algumas coisas não, tudo, eu nunca uso o branco. Eu uso mais assim a cor que seja uma tonalidade similar, mas num tom mais claro. E como vocês sabem, o amarelo, ele é uma cor primária, né? Que você pode estar transformando no verde. Se você misturar o amarelo e o azul, vai dar verde. Então, eu uso às vezes o amarelo para dar a luz em algumas folhas, tá? Você coloca e espalha bem. E assim, sempre o pincel virado para fora com a tinta, tá? Nesse caso aí, a pétala tá por cima da folha, então a parte de fora da folha vai estar em cima dela mesmo, por isso que o pincel estava virado para dentro. Ó. E assim, eu coloco só uma riscazinha de nada no meio, entre aqueles risquinhos do meio da folha, e vou espalhando essa tinta, desmanchando bem, sem deixar ela marcada, tá bom? Só para criar uma luz mesmo. Olha, gente, aqui eu não gravei as uvas, mas assim, eu vou mostrar para vocês como eu coloco essas hastezinhas que seguram as uvas. Gente, o vídeo na verdade, parou de gravar, então eu vou mostrar para vocês aqui o fundo, tá? O fundo não, as florezinhas que tem, né, nesse risco. Eles tinham umas florzinhas, então eu vou colocar aqui, mas eu vou fazer do meu jeito, não vai ficar igual ao que vocês encontrarem, se vocês encontrarem esse risco, ou até mesmo vou estar postando no meu Facebook, e vocês vocês vão ver, aliás, que ela não tá totalmente igual. É porque eu mesma vou colocar aqui. Então, coloquei o vermelho, qualquer vermelho que você tiver. Eu sempre costumo dizer que você usa o que você tem, tá? Não necessariamente você vai usar as tintas que eu tô usando. Coloquei o vermelho como se fosse um raio de sol, deixando um buraquinho no centro, né? Clarinho, branquinho, sem preencher nada. E aí eu venho com o rosa bebê, fazendo essas pétalas, demarcando bem. Se necessário, eu volto com o vermelho, se não, eu volto com o rosa, o que for necessário. E o meu olhinho a gente coloca amarelo, como você viu que eu já coloquei, tá? Vou também, assim, ó, com pincel filete, fazer esse contorno assim, mas encostando o pincel um do ladinho do outro, para dar um efeito assim, tipo daquelas sépalazinhas, tá? Ao redor. Aí fecha o miolozinho, tá? A gente também vai estar colocando assim algumas folhinhas, olha só, bem fácil, tá? Coloca o pincel e deixa ele assim meia gordinha no centro e pontudinha para ponta, uma ponta e para outra, fazendo o formato da folhinha, tá bom? Aí eu coloquei o verde musgo e tô colocando o verde seco agora, só para dar um pouquinho de claridade nas pontinhas, tá? Essas folhas ela não precisa ser bem elaborada
Então, posso colocar aqui por cima das uvas e fazer da mesma forma como eu fiz. Você passar uma tinta por cima da outra, visto que ela já está seca. Não vai ter problema nenhum, tá bom? Olha, aqui eu já fiz, mostrei pra vocês como é que faz a flor. Eu fiz mais umas aqui. Eu fiz aquilo tipo, aquelas outras, tipo assim, uns botãozinhos, né, da flor. Só coloquei a tinta, assim, de compridinho e passei como se fosse uma pincelada em cima. É bem facinho. Aqui eu tô colocando o rústico para fazer essa sombra. Nós vamos estar trabalhando aqui como se fosse madeira. Então, eu vou vir com o rústico e logo depois eu vou vir com cerâmica, só para ir diminuindo a tonalidade, né? Para ir clareando aos poucos. E vou com camurça também para dar aquele tom de madeira. Então, olha só, completo. E assim, madeira você trabalha na horizontal, lógico, vendo que ela tá plana, né? Tem objetos em cima. Então, você vai trabalhar, coloca a tinta lá no comecinho contornando, mas ao invés de você colocar assim pra cima, como a gente faz quando vai contornar, você vai para os lados, tá bom? E olha só, dou algumas riscadinhas pelo meio, assim, bem leve mesmo com rústico e até mesmo com cerâmica, mas o preenchimento mesmo vai ser com carmuça, tá bom? Olha, aqui tem uma folha, então vai ter sombra também. Coloquei cerâmica, mas eu vou entrar um pouquinho com o rústico também para escurecer mais. E assim, não deixe espaço nenhum entre os objetos e o fundo, tá bom? Olha só, vou trazer até aqui. Vocês vão observar que é uma tábua, então ela vai ter aquela parte do ladinho dela. Isso aí eu vou ensinar vocês também como é que faz, tá bom? Olha só. Eu venho com cerâmica, que é a cor intermediária, não é a clara nem a escura. E vou assim, ó, coloquei riscando e venho puxando para baixo, em sentido da ponta, mas sem chegar até o meio. A parte de baixo para cima, também com cerâmica. E olha só, vou deixar alguns vagos pelo meio, onde eu vou estar completando depois. Olha só, tô completando agora com carmuça. Vou colocando pelo meio e puxando para cima e para baixo também, sem cobrir o cerâmica, tá? Olha só, movimento para cima e para baixo. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para dar esse efeito da madeira, tá bom? E isso aqui eu vou fazer só esse pedaço mesmo, que é para vocês terem noções do restante. Todo o resto vai ser da mesma forma. Olha só, colocando mais, escurecendo mais com cerâmica. Essa área vai ficar bem demarcada. E assim, a parte de cima eu vou deixar com camurça, bem clarinha, tá? Na borda de cima. Então, eu tenho que marcar bem essa parte de baixo. Agora, eu tô colocando um pouco do rústico, sem cobrir o cerâmica, para dar mais profundidade, tá? Mais sombra a essa área. Visto que a luz, ela bate de cima para baixo, então ela não vai chegar a essa área aí. Ela vai ter claridade, mas não brilho. Então, pó de figurinha mesmo, tá bom? E assim, consertando onde achar que tem que consertar. Olha, onde eu acho que tá faltando um pouquinho mais de carmuça, eu coloco e vou espalhando, entrando bem essa tinta na outra, tá? Pra você deixar muito marcado. E aí, a gente vai trabalhar agora aquelas partes que tem na madeira, né? A gente vai fazer esse efeito. Olha só, eu coloco cerâmica e venho assim, ó. Faça um contorno de um lado e do outro sem fechar no outro. E no centro, eu coloco assim uma bolinha meio irregular, não é certinha, tá? Ela é meio irregular com cerâmica. Aliás, com o rústico. E depois eu venho com um pouco do cerâmica no ladinho dela, fazendo os mesmos movimentos, tá? E lembrando de deixar
bem clarinha. Por isso, nessa área aí, eu coloquei só o camurça, que é onde eu vou entrar. Se eu colocar numa área que já tenha o cerâmica, eu vou contornar também, fazer o mesmo movimento com o carmuça, que é para dar um pouco mais de claridade, tá bom? Vou colocar uns nozinhos por aqui, olha só. E vou fazer assim mais efeito, escurecer mais um pouquinho, algumas coisas, tá bom? Mas olha só como fica bem interessante, como se fosse aquele nó da madeira. Aqui eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer o fundo. Eu tá colocando o clareante em todas essas áreas, assim no fundinho, né? Cobrir, para depois eu vir colocar o amarelo limão. Esse meu fundo vai ser com amarelo limão, tá bom, gente? Quero um fundo bem alegre, bem clarinho, tá? Já que o tema dessa pintura foi bem diversificado, foi com vários tons de frutas e flores, bem colorido. Eu vou colocar amarelo limão para dar um destaque melhor. Então, preenchendo os cantinhos, eu gosto de fazer sempre o fundo depois. Algumas vezes eu faço antes, dependendo do que seja. Mas assim, como eu não tinha ainda noção de como eu ia colocar essas florzinhas, que eu coloquei tanto de um lado quanto do outro, vocês viram lá no começo, que eu postei a foto, coloquei aqui no vídeo. Então, eu não quis preencher, eu quis deixar aí para como é que eu iria colocar. Quando a gente termina o trabalho, aqui a gente vai ter uma visão do tudo, né? E aí, olha só, vou estar colocando mais clareante. Agora nessa área que é maior, vou estar usando o pincel Pituá para estar fazendo esse fundo, terminando o fundo lá, mas lá em cima. E assim, eu não vou fechar até lá em cima, até chegar assim, cobrindo a jarra. Eu sempre deixo assim uma margenzinha para baixo, tá bom? Aliás, para cima. E esse meu pincel, eu digo que ele é um pituá, mas assim, eu procurando pincéis, às vezes de maquiagem, para mim se torna melhor. Ele é mais macio, né? E é legal de trabalhar com um pincel macio para fazer esses fundos. Então, eu preferi comprar, mesmo porque eu achei mais barato, gente. Pincel de maquiagem eles são mais baratos do que os nossos pincéis de pintura. Vocês já sabiam disso? Quer dizer, depende de onde você está comprando também, né? Aqui nessas áreas mais embaixo, que estão por baixo das folhas, das frutas e da flor, eu vou estar colocando assim uns tonzinhos de verde pântano para dar uma escurecida, tá bom? É só alguns cantinhos mesmo, não vou chegar nas áreas mais fora. É só para dar mais profundidade. Essas áreas elas estão bem fechadinhas, então não tem porquê, né, ficar com amarelo limão puro. Te dar uma escurecidinha. Ok, gente? Então, gente, eu espero que vocês gostem. Esse é o resultado. Não deu para gravar tudo, mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilhe, tá?